Boa noite, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Amém. Só estou tirando aqui que eu prefiro sem ele eu me sinto mais livre, aqui parece que eu estou preso. Um dia eu vou chegar lá, eu sempre falo nos lugares que eu vou, a Diana já está cansada de ouvir isso, que eu ainda vou ter aquele, já viu aqueles que é tipo headphone, né? Um bichinho que vem aqui, só aqui e tal. Tipo, que lembra do Ney? O pastor Ney usava? Nossa. Queria um daquele, só que ele custa 2 mil e poucos reais. Melhor não, por enquanto vamos só orando. Quando Deus der essa oportunidade, eu gosto mesmo de pregar com as mãos livres. Quem sabe isso seja até um costume, como o irmão Lira falou agora há pouco da Cristolândia, que eu peguei muito tempo sem microfone, então eu tenho o hábito de pregar sem estar segurando o microfone com as mãos livres. Eu quero agradecer ao irmão Lira, ao Diácono Lira, pelo convite de estar aqui com os irmãos hoje. Confesso a vocês que na última ceia que era para eu estar aqui, foi uma falha minha, que eu não me ative à mensagem do Lira, que ele tinha mandado logo na sequência, que estava no local, ele tinha mandado o endereço errado. E eu não percebi que ele tinha mandado na sequência essa mensagem. Aí eu só coloquei para ir e fui. Aí quando eu cheguei lá, que eu percebi que não tinha nada a ver com onde eu tinha ido e não dava mais tempo de voltar para cá. Aí ficou por isso mesmo. Daqui a pouco eu fui para casa com a minha esposa e deu tudo certo. Vocês também tiveram a mensagem aqui. Irmãos, o irmão Lira falou aqui agora que eu vou falar do meu testemunho, mas na verdade eu vim trazer uma mensagem bíblica, tá? Então eu vou contar só aqui, a título de informação, 5 minutinhos aqui, um pouquinho do que é a minha história, mas eu quero mesmo trazer a reflexão bíblica. Então, meu nome é Márcio Campos, conhecido internacionalmente, e não porque eu sou famoso, mas sim porque tenho vários amigos que moram fora, como Márcio Mano. E Mano por quê? Porque eu venho de São Paulo. Sou nascido e criado no bairro da Santa Cecília, próximo ali a Barra Funda, na região central do São Paulo. Seria o equivalente aqui no Recife, como se fosse Conde da Boa Vista. Então, fui nascido e criado nesse meio, onde desde pequeno ali vivi no meio da malandragem, vendo todo tipo de coisa errada, influências negativas. Então logo cedo comecei a me envolver um pouco, 8 anos de idade, roubando. Com 10 anos comecei a fazer o uso do cigarro, com 12 da maconha, com 14 do cocaína e do álcool, até que eu fui preso várias vezes porque tinha que manter o vício, e só se mantém no vício caro, infelizmente, fazendo o ilícito. Então, uma dessas vezes que eu fui preso, fiquei 1 ano preso na FEBEM, tempo horrível na minha vida. Saí, tive um relacionamento com uma mulher, fiquei com ela durante 1 ano. Quando esse relacionamento não deu certo, porque não tinha como dar certo, um relacionamento que não está debaixo da graça de Deus e da sua bênção, eu fiquei profundamente triste e comecei a usar tudo que viesse do meu caminho, até chegar no crack, onde eu usei o crack durante ali 3 anos. E eu fui alcançado por Jesus, eu chamo sempre de uma cristocidência, coincidência, cristocidência, que eu estava voltando da Cracolândia e encontrei um cara sentado na calçada, fumando um cigarro. E aí eu pedi para fumar o cigarro dele, estava com uma bebida, eu pedi para beber a minha bebida, bebemos e fumamos. Quando acabou, ele perguntou, eu perguntei para ele para onde ele ia, ele falou que ia para a casa dele. Eu falei, ia para Cristolândia. Eu falei, por que você não vai para a sua casa? Ele falou, não, eu vou para Cristolândia, a igreja que tem logo ali, E aí eu também quis participar daquilo. Eu também estava já com vontade de me libertar, estava várias vezes chorando na madrugada, angustiado. Então, no dia 27 de janeiro de 2011, foi quando eu ingressei oficialmente para a Cristolândia, e ali eu comecei um processo,
de desintoxicação. Depois eu entreguei minha vida a Jesus, 3 dias depois que eu estava lá na Cristolândia. Qualquer coincidência, né? 3 dias, né? Cristo morreu 3 dias na Cristolândia. Aí depois de 3 dias eu entreguei minha vida a Cristo. E então comecei ao discipulado. Depois disso fui batizado. E quando terminei meu tempo lá, me deram uma proposta de vir aqui para Recife, para inaugurar uma Cristolândia aqui, que é a que funciona aqui hoje, a liderança do pastor Gildo Freitas. Então, depois disso, quando eu vim para cá, inauguramos a Cristolândia, começamos um trabalho que era primeiro na Barão de São Borja, depois foi para Joaquim de Brito, onde que é hoje. E lá na Barão de São Borja, trabalhei durante 1 ano e meio, resgatando outras pessoas, né, desse mundo terrível das drogas. Nesse meio caminho, quando estava servindo, Deus colocou no meu coração o chamado para o ministério pastoral. Eu aceitei esse desafio de Deus e comecei a falar com pessoas específicas sobre o meu sonho. Então Deus colocou uma senhora no meu caminho, que se chama Glícia Pessoa. Ela é minha mamãe aqui em Pernambuco, assim como eu chamo ela carinhosamente, e ela também me chama de meu filho. E ela me colocou, eu só tinha a 7ª série do 1º grau quando cheguei aqui em Pernambuco, então ela me colocou no supletivo. Ela foi tão bonitinha, ela foi de mão dada comigo no seminário fazer a matrícula, tipo que nem uma mãe que vai botar o filho na escola. Ela foi lá, me matriculou junto comigo lá no seminário. Aí enquanto eu estava lá no seminário, fazendo minhas caminhadas, né, pregando ali, pregando aqui, um dia eu fui para um congresso, aí eu conheci aquela senhora ali, aquela linda senhora assim, faz assim, minha esposa. Eu estava de uma forma assim, muito classuda, né, muito gentleman, educada, comendo um cachorro quente assim, né? Um cachorro quente só, né? Um copinho só de refrigerante. Ela disse que não foi assim. Ela disse que era uma pilha de cachorro quente, uma garrafa de refrigerante do meu lado. Lá em Silvânia. E aí ali nós começamos a conversar, dialogar, ter uma amizade. Namoramos, noivamos, casamos. E desse fruto desse casamento, tem esses outros 2 carinhas que estão logo ali junto com ela, que é o Mateus e o Benjamin. E tem o meu filho mais velho, que é meu enteado, mas é meu filho, com certeza. O Nicolas, que tem 20 anos, ficou em casa. Então, esse é um pouco da história do que Deus fez na minha vida, do que Deus tem feito na minha vida. E tem um ministério que eu desenvolvo, começou na Capunga, o Café com os Manos, e que hoje a gente tem um instituto, que a gente trabalha lá nos Coelhos, trabalhando com crianças em situação de vulnerabilidade. Então nós recebemos as crianças dos Coelhos, da Favela do Papelão e do COC. Lá a gente tem diversas oficinas. Segunda-feira tem desenho, na terça tem música, na quarta tem Muay Thai, vai comigo. Não se ilude com o pastor não. Na quinta é capoeira e na sexta é taekwondo. Depois de cada uma dessas atividades, todo dia é igual, só muda a oficina. Então, 2 horas as crianças chegam, até as 3h30 a oficina, 3h30 tem o estudo bíblico, 4 horas eles têm um lanche, 4h30 eles estão indo embora para casa. Então, esse é um resumo da história do que Deus fez na minha vida. Eu acho que eu consegui falar em uns 10 minutinhos, né? Só para não deixar lida no vácuo e nem os irmãos também dessa história. Quem sabe no outro dia eu volto e falo de uma forma específica, mais detalhada sobre a história, que tem várias outras questões. Eu quero pedir aos irmãos, eu vou tratar aqui de um assunto quero tratar com os irmãos do assunto hoje, que na verdade eu não vou pegar um texto, eu vou pegar vários textos.
quando o irmão Lívio me chamou, eu já tinha selecionado o que ia pregar. A gente não escolhe o que a gente quer pregar da nossa cabeça. Geralmente, a gente ora, lê um texto ou dois, e Deus toca no nosso coração sobre aquilo que a gente deve ministrar. E aquilo que a gente ministra é aquilo que Deus também está falando primeiro comigo. Então, tudo que eu disser aqui, eu quero que os irmãos reflitam como algo que eu estou compartilhando, não como algo que eu estou colocando sobre a cabeça dos irmãos, ou coisa do tipo. Porque nós temos vivido um período. Abra sua Bíblia primeiro em Provérbios capítulo 18, verso 21. Nós temos uma dificuldade nesses últimos tempos, para alguns mais, para outros menos, com algo que é chamado de hipersensibilidade. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, mas a hipersensibilidade, a não receber críticas, a não sermos contrariados, a não suportarmos nenhum tipo de contrariedade ou algo que alguém venha nos chamar a atenção, não é verdade? Você percebe que os diálogos hoje estão cada vez menores entre as pessoas. Esse momento que a gente teve aqui agora há pouco, sair do lugar, cumprimentar o irmão, falar com uma pessoa que você nunca viu, isso só acontece aqui. Só acontece aqui. Porque de fato na rua, com quem que a gente fala? Com ninguém. Até porque a gente não pode sair falando com todo mundo, uma questão de autopreservação, cuidado. Mas às vezes chega alguém em nós e fala: olha, isso daqui não é assim. Daqui, rapaz! A gente já fica meio arisco, ou magoado. E eu estou dando essa introdução falando para os irmãos, justamente para que os irmãos abram o entendimento, abram o coração, abram os seus ouvidos, filtrem tudo que for dito aqui e retenham o que é bom, porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Então, o Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Atentamente, legal. Aquele que ama comerá do seu fruto. E o que eu quero começar a falar sobre isso? Eu quero tratar com os irmãos hoje sobre perdão. Porque quando a gente fala que a língua tem poder para dar vida e morte, quer dizer que ela é usada. É impossível que nós, seres humanos, não utilizemos um dos recursos mais primordiais da comunicação, que é a fala. E quando nós falamos, é como a flecha. Uma vez que a gente pega uma flecha, estica o arco e solta, não tem mais como trazer aquela flecha de volta. Ela saiu, ela foi. Só que a flecha, ela pode ser lançada num bichinho, num coelhinho, para você abater ele, para trazer como sustento para a sua casa, para a sua família, como uma provisão de vida. Ou ele pode servir para acertar no peito de outro irmão, trazendo a morte. E tudo isso depende de como nós usamos esse arco e essa flecha. O problema não está no arco e o problema não está na flecha. O problema está em como utilizamos esse arco e essa flecha. Não é verdade? Inclusive, no debate público, sempre tem aquele debate: arma ou desarma? A arma não faz mal a ninguém. A arma é um instrumento que nem um martelo. Você pode usar para pregar a parede ou você pode dar na cabeça de alguém. Dependendo como você usar, é que vai fazer bem ou que vai fazer mal. A nossa língua é do mesmo jeito. Mas algumas vezes nós não nos ponderamos e nos deixamos tomar pela emoção. Quando a emoção se sobrepõe ao entendimento,
nós podemos nos exceder e fazer coisas que desagradam a Deus. Lembrando que todo pecado, ele é contra Deus. Antes mesmo de eu ferir meu irmão com uma palavra, eu estou ferindo a santidade do nosso Senhor. Porque todo pecado é contra Deus. E eu quero pensar com os irmãos em 3 aspectos do perdão. O perdão que eu peço, porque eu preciso pedir perdão a Deus pelos meus pecados. O perdão que eu dou, porque às vezes alguém me magoa e eu preciso liberar perdão. E também do perdão que eu recebo, que é aquele momento que eu sinto que verdadeiramente eu estou debaixo da graça de Deus e que não há mais nenhuma condenação sobre mim. Sou um pecador, mas sou um pecador remido no sangue de Jesus. Amém? Então, lá em Salmo 51, no verso 17, vai dizer o seguinte, a versão que eu estou lendo é NVI, se os irmãos estiverem aí na mídia que vocês estão usando, vai ser bem legal. Diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Irmãos, quando a gente trata aqui da questão do perdão que eu peço, o salmista aqui, ele está colocando, esse salmo é aquele salmo que descreve justamente o momento que Davi estava passando, quando ele é descoberto ali, revelado pelo profeta Natan, e ele faz esse salmo, que é um salmo praticamente um pedido de perdão e uma revelação de tudo que ele tinha dentro do coração dele. Mas essa partezinha aqui do final é muito importante, que ele coloca um condicional. Ele fala aqui: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, o pedido de perdão, o perdão que eu peço diante de Deus, em primeiro lugar, ele tem que ser um pedido de perdão que deve vir de dentro de mim, não de fora. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós somos condicionados pelas circunstâncias. Existem circunstâncias que nos impõem a pedir perdão. Percebe que esse perdão não foi 100% genuíno? Ele foi um perdão muito mais condicionado ou conveniente à situação do que realmente algo sincero, verdadeiro. Tipo assim, algo por etiqueta, por educação, ou algo que eu fui compelido a fazer, mas não que sinceramente eu quis pedir perdão. É como parecido, aí eu não estou lançando um juízo de valor, mas eu estou dando só um exemplo, pode ser até esdrúxulo, mas ainda assim um exemplo. Quando você está andando na rua e esbarra em alguém, me desculpe, você pode ter pedido de fato de coração, verdade, mas aquilo ali está muito mais no automático do seu cérebro, no clichê do momento, do que realmente uma coisa assim: meu irmão, me perdoe, te machuquei, desculpa, onde você está realmente preocupado em entender se você machucou a pessoa ou não, como ela se sentiu porque você esbarrou nela. Percebe? Isso que eu quero dizer, é uma coisa quase que automática, não vem do profundo do seu coração, é algo que você fez sem pensar. Desculpa, e continua andando. Isso está na nossa mente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando nós nós temos que refletir quando nós pensamos em pedir perdão, é que o pedido de perdão, ele deve vir de dentro. Ele tem que ser algo que emerge de mim. É uma semente que o Espírito Santo lança no seu coração e ele brota. Não é uma coisa que uma pessoa põe para você, ou uma circunstância que te obriga
a chegar ao ponto do pedir perdão. Porque quando você lê o texto aqui, que um espírito quebrantado, um coração quebrantado, você percebe que existe um movimento de te diminuir, no sentido de você se botar para dentro. Mas você só consegue fazer isso quando você tem humildade. Porque sem a humildade de se quebrantar, você não terá a humildade de pedir o perdão. Você só pede perdão se você tem humildade. Se você não tem humildade, você não pede perdão. E o pedido de perdão, para além de um ato de humildade, é um ato de coragem. Porque você vai estar falando: olha, eu errei. Você vai ter que ir ao encontro daquele que você feriu. Você vai ter que ser o agente ativo. Não tem como pedir perdão de forma passiva. Você tem que abrir a boca, você tem que olhar nos olhos da pessoa, você tem que estar pronto a uma rejeição, porque o outro pode não te perdoar, é ou não é? Você pode chegar para pedir perdão para a pessoa e a pessoa não aceitar o seu perdão, mas você fez a sua, você fez a sua parte, e nós precisamos fazer a nossa parte. E uma coisa que é bem interessante, que vai dizer aqui que o coração contrito revela um arrependimento genuíno. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia sobre isso. E que exemplo é esse? Judas e Pedro. É o exemplo clássico. Quando a gente vê Judas, vai dizer que Judas, quando percebeu o que tinha acontecido, ele picou a mula da situação, voltou nos mestres da lei e falou: pô, cara, o que vocês fizeram? Vocês estão lá batendo no cara. Eu pensei que era só para dar um susto nele, mas agora ele percebeu a gravidade do que tinha acontecido, ele entrou em choque. Mas quando ele chega junto deles e fala, querendo desfazer o que tinha feito, ele fala: não tem nada a ver com isso não, isso é problema seu. Se vira, você vendeu ele porque você quis. E ele jogou o dinheiro, mas eles nem tocaram no dinheiro, porque era um dinheiro amaldiçoado. E ele saiu de lá e foi se isolar. E no isolamento que ele acabou se suicidando. Já Pedro, ele teve uma atitude diferenciada. Em Mateus capítulo 26, verso 75, estou ligado que os irmãos vão colocar ali, eu já falei já na disposição. Os caras são ligeiros, não dá nem para você pensar muito. Mateus 26, 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cantasse, você me negará 3 vezes. Saindo dali, ele chorou. Ele chorou como? Essa palavra no grego é pikros. Essa palavra no grego é pikros. E pikros significa agonia mental. Ele não simplesmente, não foi um choro, como dizem, de lágrima de crocodilo, mas ele sentiu uma perturbação mental. Ele ficou perturbado pela situação de ter negado Cristo. Ele entendeu que falou: o que eu fiz? Você já teve uma preocupação que você não consegue dormir? E que você passa a noite inteira pensando naquilo? E quando você olha para o lado, já amanheceu o dia? Foi isso que ele sentiu. Esse é a parte do coração contrito. É onde você se coloca na posição de alguém que não está em paz com o que aconteceu. Seja com uma pessoa, seja com Deus. Lembrando que todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Então, a necessidade do pedir perdão, ele vem muito mais disso, dessa consciência de quando nós falamos para nós mesmos e não para ninguém, e por nós mesmos e não por ninguém: Senhor, eu errei,
eu não queria ter feito isso. Eu sei que isso feriu a sua santidade, quebrou a nossa comunhão, e como eu estou arrependido porque eu fiz isso. Senhor, eu quero voltar para Ti, eu quero ter a comunhão contigo, eu quero compartilhar com o Senhor, eu quero ter alegria na Tua presença. Senhor, eu estou aqui para confessar o meu pecado. Eu pensei mal do meu irmão, eu pensei mal da minha irmã, eu ofendi o meu irmão, eu ofendi a minha irmã, eu magoei aquela pessoa. Me perdoa, Senhor, me ajuda, porque eu sozinho por mim mesmo não sei como retornar para Ti. A necessidade do perdão que eu peço está relacionado a isso. Então nós precisamos pedir perdão. Mas eu quero caminhar um pouco para frente e ir para o âmbito agora do perdão que eu dou. Porque que nós precisamos pedir perdão, a gente já sabe, porque nós somos pecadores. Pecamos o tempo todo de diversas maneiras. Eu gosto muito quando eu vejo a Diana falando com as crianças, porque ela ensina que nós pecamos através de palavras, atitudes. Ela faz assim com as crianças, né? Então a gente fala, a gente peca do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente faz, e tem outra agora, né? Do que a gente vê, do que a gente ouve. Então tem diversas formas da gente pecar. Tem pecados, é bem verdade, que eles são aquilo que a gente chama de involuntários, não é verdade? Quando a gente vê, aconteceu, por causa da nossa natureza pecaminosa. E tem outros que são sim intencionais, aquele que, vamos dizer, vamos chamar lá na frente de perversidade, né? Iniquidade também, iniquidade. Porque o que é iniquidade? A iniquidade é quando eu peco sabendo que é pecado, querendo pecar com prazer no pecado. É a morte de causa pensada. Eu fiz o que era errado, sabendo que era errado, querendo fazer errado e tendo prazer no que é errado. Isso é o que é iniquidade. Nós que temos do Espírito Santo não agimos nesse sentido. Nós podemos errar caindo com um deslize, um descuido, mas não que nós vamos ter prazer em estar pecando. Isso não está ligado à natureza do cristão, porque nós temos o Espírito Santo em nós, que age em nós e através de nós. Como disse o apóstolo Pedro, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas eu sou um ser humano e lido com outros seres humanos que são imperfeitos iguais a mim. E esses seres humanos são dotados de opiniões, de atitudes, de ações, reações. E por eles serem dotados de ações e reações, eu não sei como o outro vai agir, vai reagir às minhas ações. Muitas vezes nós nos decepcionamos com pessoas porque nós depositamos nelas expectativas. Toda frustração está ligada a uma expectativa. Às vezes você olha para alguém e fala: nossa, mas essa pessoa era tão boa, eu não esperava isso dela. Por que você não esperava se ela é um ser humano igual a você? Não é verdade? Se eu erro, ele erra. Se ele erra, se eu erro e preciso de perdão, o outro que erra também precisa. Também precisa. Em Mateus capítulo 6, no versos 14 e 15, Jesus, no Sermão da Montanha, ele falou da seguinte forma: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Percebe que aqui existe um condicional. E qual é o condicional? Ele fala aqui: pois se. Esse se é tão somente se você fizer isto. Isto o que? Perdoar.
Se você perdoa, Deus te perdoa. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Interessante que essa fala aqui é pouco dita, mas ela é o término, é como se fosse uma explicação sobre o Pai Nosso, porque ele vai falar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando ele termina o Pai Nosso, ele diz essas coisas. É como se ele dissesse: ó, modelo de oração é essa, mas a aplicação dessa oração também está ligada a isso daqui. Você pode orar até bonitinho, mas se você não perdoa o seu irmão, não vai servir de muita coisa. Você pode até falar com Deus, mas perdoe seu irmão também, porque se você não perdoar o seu irmão, Deus não está contigo. Dura palavra, não é? Mas foi o Senhor Jesus que nos ensinou isso, que se a gente não perdoa, Deus não está com a gente não. Você está falando o teto, você está falando a parede, porque Deus, ele mede muito mais do que a nossa aparência, ele mede o nosso coração. Então não adianta eu fazer uma coisa boa com intenção ruim. Eu posso fazer coisas boas com intenção ruim? Claro que sim, claro que sim, isso existe, por mais estranho que pareça ser dizer, mas existe. Então, quando ele diz que o Pai Celestial não nos perdoará, a gente tem que pensar em duas coisas simples aqui nesse texto. A primeira é que Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Portanto, ele não vai nos dar menos do que plantamos. Deus é amor, mas Deus também é justiça. A semeadura é opcional. Você pode escolher o que você quer plantar. Você quer plantar amor, você quer plantar ódio, você quer plantar desgraça. O que você quer plantar? As sementes estão aí, é livre acesso. Você planta o que você quiser e Deus não vai te impedir, porque Deus é tão bondoso. Eu gosto de ensinar para as crianças sobre isso. Quando eu falo assim, eu falo: Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele deixa a gente escolher o que a gente quer. Não é verdade? E isso se chama livre-arbítrio. Apesar de ter alguns que não acreditam nisso. Mas Deus é tão justo, mas tão justo, que Ele não nos dá outra coisa senão aquilo que escolhemos. Então, quando nós vamos pensar no perdão que eu dou, eu tenho que pensar: o que eu quero receber? O que eu quero receber? Eu só posso receber aquilo que eu dou. Eu não vou receber outra coisa a não ser aquilo que eu dou. Jesus, ele disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós temos a capacidade de amar alguém, não é porque nós somos bondosos. Na verdade, nós somos maus. Mas a palavra diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Ele colocou em nós essa capacidade também. E a partir disso é que nós conseguimos chegar no outro e falar: meu irmão, eu te perdoo. Porque no final das contas, se pararmos para pensar, quem de nós merecia o perdão? Quem de nós merecíamos o perdão de Deus? Você acha que Jesus merecia uma chibatada nas costas? Daquelas tantas que Ele levou por mim ou por você? Claro que não. Ele não merecia nenhuma. Ele é santo. Santo é o Senhor. Mas Ele se fez carne. Ele desceu ao nosso nível. Habitou entre nós. Comeu cuscuz junto com a gente. E nós vimos a glória de Deus no unigênito do Pai. E depois de Ele passar por todo tipo de tentação, de todo tipo de provação, de todo tipo de angústia, Ele morreu ainda em nosso lugar. E Ele nos deixou um exemplo. Lá em Lucas 23, 34,
Jesus, quando está no momento da cruz, pense, humanamente falando, pense, se alguém te dá um tapa, o que você quer fazer? Se alguém te dá um tapa, você fica assim, cortadinho, te perdoa? É isso que você pensa na sua cabeça? Ou você já pensa em chamar no rolo e pesar no pescoço? Nosso instinto é mau, a gente quer retribuir. Mas Jesus tinha sido espancado, cuspido, humilhado, estava pregado. Eu lá sei que tipo de dor é essa, eu nem imagino. Pregado numa cruz, com os caras falando abobrinha para ele, você é o Cristo, desce daí, afrontando ele. E naquele momento que ele está lá na cruz, ele consegue ter a capacidade de dizer: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. Olha o nível dele. Ali ele mostrando que ele era Deus. Ali ele mostrando quem ele era, sua essência. Porque na dor a gente mostra a nossa essência. E Jesus naquele momento mostrou a essência dele, de quem ele era, Deus. Porque quando ele fala: Pai, perdoa eu, porque eles não sabem o que fazem, ele estava falando como Senhor. Ele estava falando: olha, eu conheço o tamanho da ignorância deles, e eles não têm capacidade de alcançar o nosso nível de santidade. Então, perdoa eles, porque todos esses que estão aqui ainda estão vivos e são capazes de serem alcançados pela minha graça e morar comigo no céu. Então perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu estou aqui cumprindo o meu papel, mas eles não sabem o que estão fazendo. Então ele deixou um exemplo para nós. Uma vez que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, agora a gente tem um compromisso com Cristo e com o reino de Deus. E esse compromisso nós subimos de nível. Saímos desse nível 1, do nível 0, e fomos para o nível 1 do joguinho da vida. Agora nós passamos de fase. Nós passamos de fase, e agora a gente está no nível que a gente não é mais ignorante quanto à graça de Deus. E nós temos a obrigação de perdoar os nossos irmãos, mesmo que a gente não queira. Porque às vezes a gente não quer, não é verdade? Às vezes a gente não quer, a gente está chateado, a gente está magoado, a gente está com ranço, porque a gente é ser humano, isso faz parte, é normal, mas aí a gente procura perdoar o irmão, sabe por quê? Um dos poucos presentes que beneficia mais quem dá do que quem recebe é o perdão. Um dos poucos presentes que beneficia mais quem dá do que quem recebe é o perdão. Porque quando você perdoa, você se liberta. Você está livre. Tinha uma amarra, uma corda que prendia você e ser devedor, e agora você soltou o seu lado da corda e você falou: não, da minha parte eu estou livre, cara. Se você quiser continuar amarrado à mágoa, ao ranço, a seja lá o que for, é com você, mas eu te perdoo. Vá em paz, siga seu caminho, fique livre para ser feliz em Cristo Jesus. Eu não te odeio, não. Em Cristo eu te amo. Não vou ficar andando com você de coleguinha, porque eu sei que você já me machucou uma vez e pode ser que você me machuque de novo. Porque perdão não é estar coladinho com o coleguinha, né? Mas o perdão é libertar o outro e ficar livre para viver a santidade em Cristo Jesus. Lembre-se que Jesus disse que toda vez que nós chegarmos ao seu altar e lembrarmos que alguém tem algo contra nós, nós devemos deixar ir nossa oferta, ir até a pessoa que a gente teve uma treta, falar com ela. Se ela ouviu o que você disse, beleza, ganhou seu irmão. Não ouviu? Chama 2 pessoas, para que tudo que vocês digam fique tratado, não fique aquela fofoca, não diz que me diz. Testemunha. Vem aqui, Lila, eu quero falar com a Diana, que a Diana não está querendo perdoar, não, eu vou conversar com ela ali, bora ali. A gente fala, falou, se ela aceitou, acabou o problema. Não aceitou, aí a gente vai apresentar a igreja. Não aceitou,
aí a gente trata a pessoa como descrente. A gente entendeu que ela não tem o conhecimento de Cristo Jesus e deixa a pessoa viver a vida dela. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Por fim, irmãos, eu quero chegar aqui na parte do perdão que eu recebo. Porque eu pedi o perdão, eu expliquei sobre a importância e a necessidade da gente pedir o perdão. Também disse sobre a questão e a importância da gente liberar o perdão. Mas às vezes nós estamos pedindo o perdão ou não sabemos como pedir o perdão, mas como é que eu recebo de fato esse perdão? O que eu tenho que fazer para receber o perdão? Em 1 João capítulo 1, no verso 9 e o 10, vai dizer para mim e para você assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, nós temos aqui várias partezinhas que só esse texto daria uma pregação completa. E eu não vou me ater a cada parte para não sermos cansativos, mas eu quero pensar em algumas partes que me chamam muito a atenção. Primeiro, ele vai colocar a principal condição para obtermos, para conquistarmos o perdão de Deus, é a confissão. E quando a gente pensa em confissão, a gente tem que entender uma diferença que às vezes não está muito claro para as pessoas, no modo geral, que confessar não é somente dizer o que ocorreu, mas sim reconhecer o erro. Existe uma diferença, não é verdade? Você chega na frente de um juiz e alguém bateu no seu carro, ou você bateu no carro de alguém, você conta o que aconteceu, mas você acha que está certo. Eu já vi gente, isso acontece muito no trânsito. O pessoal faz umas barbeiragens, bate em você e sai do carro gritando com você. Pô, você não viu? Você fala: rapaz, mas você que bateu em mim. Você que bateu em mim. Tipo assim, você está gritando comigo, mas é você que está errado. E a pessoa está falando com você, tipo, pô, não sei o quê. Ele até sabe que bateu em você, mas ele não reconhece o erro. Não sei se ficou claro esse exemplo, mas eu tenho um exemplo muito mais profundo, que é o exemplo de Davi. Lembram-se daquela parte que Davi está lá com o profeta vem visitar ele, conta a historinha da ovelhinha, e Davi fala: é mesmo? Que cabra safado, cadê? Pega aí o meu fuzil, pega aí a Glock, a R15, bazuca, amarrou a faixinha do Rambo na cabeça, colocou uma faca na boca, já saiu, cadê? Vamos buscar ele, nós vamos pegar ele agora. Não é isso? Ele se armou todo para querer pegar o cara, e Natan fala: esse cara é você. Você é esse cara que pegou a ovelhinha do vizinho. E ele fala: meu Deus, estou perdido. Nesse momento, é o momento que ele reconhece o que ele fez. Quando ele reconhece o que ele fez, é que Natan vira e fala: calma, Davi, você não vai morrer. O Senhor já te perdoou. Sabe o que isso mostra para a gente? Que Deus, ele tem um perdão pronto para a gente, para cada um de nós. Amém. Mas ele quer ouvir da nossa boca aquilo que a gente tem que dizer. Ele não viu a gente pecando, ele não lê as nossas mentes, esquadrinha no nosso coração, e antes mesmo de uma palavra vir à nossa boca, ele não conhece. Aí você vai dizer: então para que ele precisa ouvir eu falando? Porque ele quer ouvir da sua boca o reconhecimento do seu erro e do meu erro. Ele quer que a gente fale para ele, que a gente verbalize: eu estou errado, eu pequei nisto, e eu fiz por maldade mesmo.
eu estou arrependido, Senhor, eu não quero fazer de novo. Porque a confissão, para além do que é contar que eu errei, é reconhecer que eu estou errado. E como isso fere o ego da gente, não é verdade? Porque falar que errou, você pode falar até com altivez. Ah, eu bati naquele cara porque ele mereceu, né? Eu bati naquele cara porque ele era um bobão. Eu bati mesmo e bati, pronto. Isso não é arrependimento. Poxa, eu bati naquele cara, eu não deveria ter feito isso. Como foi errado, eu errei tanto, eu feri o testemunho do Evangelho, eu feri o testemunho de Cristo, eu sou um cristão, sou um discípulo de Jesus, eu prego a paz. Como foi que eu fui fazer isto? E aí volta para aquela palavra do Pickers, perturbação mental, que você não consegue ficar em paz com o que você fez, porque o Espírito Santo que está em você te incomoda, e você confessa diante de Deus que errou. E quando você confessa diante de Deus que você errou, vão acontecer duas coisas fantásticas que estão aqui no texto. Porque a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, Ele é o quê? Ele é fiel e quê? Justo. Ele é fiel. O Senhor não muda a sua bondade por causa das nossas transgressões. Não é porque nós somos maus que Ele vai deixar de ser bom. Negativo. Ele é fiel. Lá em Hebreus vai dizer que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Uma das características de Deus é que Ele é imutável. Ele não muda por minha causa, Ele não muda por sua causa. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Mas quando a gente confessa os nossos pecados, Ele que é fiel continua sendo bom, e Ele vai continuar sendo bom para comigo, Ele vai continuar sendo bom para com você. Mas além disso, Ele é justo. Ele perdoa os nossos pecados sem deixar de nos aplicar a devida justiça. Sem deixar de nos aplicar a devida justiça. O que aconteceu com Davi? Ele falou: você não vai morrer, mas tem consequência. A consequência vai ficar, mas você está perdoado e você não vai morrer. E na Bíblia inteira, Davi é descrito como quem? Um homem segundo o coração de Deus. Não foi o pecado de Davi que fez ele deixar de ser um homem segundo o coração de Deus, porque houve quebrantamento, houve arrependimento e ele se reconciliou com o Senhor. Isso não é uma carta branca para gente, então beleza, então quer dizer que agora eu posso sair e fazer o que eu quiser. Não, mas é para dizer, mesmo que nós venhamos por um acaso a errar, Deus permanece justo, a sua justiça ela é infalível. E ela vai sempre nos trazer a devida proporção. Ele nunca vai nos punir, vamos dizer assim essa palavra, para além daquilo que é reto e justo. A reta justiça de Deus é uma métrica que nós não conseguimos alcançar humanamente. Porque quando nós olhamos para um pedófilo, para um estuprador, para um cara desse, o que a gente pensa em primeiro momento? Esse cara tem que morrer. Esse cara tem que levar uma pisa até... Mas Deus não pensa assim. Deus pensa que aquele camarada é uma criação dele e que se ele se arrepender, ele vai para o céu morar comigo e com você. A justiça de Deus é totalmente diferente da nossa. A nossa justiça é retributiva. Fez, toma. Bateu, levou. Mas Deus, Ele leva em consideração a nossa ignorância. E Ele quer que todos nós sejamos alcançados pela sua graça. Eu quero concluir da seguinte forma: você, eu, nós, você já experimentou se derramar diante de Deus em relação ao perdão? Você já se derramou alguma vez diante de Deus? Já parou para se isolar? Se isolar. Você que é casado, você que mora junto com o seu cônjuge, você já se derramou diante de Deus? Tem aquele momento de se ajoelhar, rosto no chão mesmo, para aqueles que podem e conseguem,
Para quem não pode, na mesa, onde você achar que é melhor, onde você consegue. E passar ali 5, 10, 15, 20, 30 minutos orando, falando com Deus, se quebrantando diante dele. Você já se quebrantou diante de Deus? Se não, vamos começar, porque a melhor forma de alcançar aquilo que Deus quer para nossas vidas é tendo esse coração quebrantado. E às vezes não é uma oração de 5 minutos quando a gente acorda de manhã, ou de 1 minuto na hora do almoço, que vai fazer a gente se quebrantar diante de Deus. Para isso requer um tempo de oração. A segunda coisa que eu queria perguntar, e ao mesmo tempo sugerir, tem alguém que você lembra que precisa do seu perdão? Tem alguém que você lembra que precisa do seu perdão? Alguém que vem à sua mente quando a gente fala de perdão? Tem alguém que vem na tua memória e fala, poxa, eu preciso liberar perdão dessa pessoa? Tem alguém que você lembra que existe uma mágoa, um ranço, que você não gosta, que essa pessoa fez algum mal para você? Você lembra de alguém? Eu quero convidar você a perdoar essa pessoa, de coração, diante de Deus. Perdoa essa pessoa, livre-se desse fardo, porque quando você perdoa, você fica mais leve. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, ou leram aquele livro, Peregrino. No Peregrino, o peregrino carrega um fardo, que são os pecados. E quando ele alcança Jesus, que ele alcança a graça de Deus, aquele fardo cai dele, ele se sente leve, ele festeja, ele fica alegre. É isso que Deus quer para a gente, que a gente tenha liberdade. Mas enquanto a gente fica com o ranço, com a mágoa, a gente não está livre, a gente está preso à mágoa. E lá em Hebreus vai dizer que a gente não deve deixar brotar em nossos corações nenhuma raiz de amargura que contamina a muitos. Quando a gente está com mágoa no coração, não é só a gente que fica ruim, mas todos aqueles que estão próximos da gente acabam de alguma forma sendo contaminados. Então perdoe. E por fim, se você tem plena certeza que já recebeu o perdão de Jesus, você tem plena certeza que já recebeu o perdão de Jesus pelos seus pecados? Você tem certeza disso? Você tem certeza que você já foi perdoado por Jesus pelos seus pecados? Se sim, glória a Deus, aleluia. Se não, eu quero sugerir a você o que o Paulo falou para o carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Amém. Creia no Senhor Jesus, entregue seu coração a Ele, e Ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça e te perdoar todos os pecados, perdoar você daquilo que você acha que não tem perdão. Para Cristo tem perdão. O pior assassino, se pedir perdão para Jesus, sinceramente, ele vai virar para aquele assassino e vai dizer: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Amém. Porque é isso que Jesus deseja para mim e para você, que a gente viva com Ele para sempre. Eu quero orar com os irmãos. Primeiro eu vou fazer uma oração que você em silêncio, você vai mentalizar. Se porventura tem alguém que você gostaria de liberar perdão, que você pense nessa pessoa, que você apresente essa pessoa diante de Deus, ore por ela. Jesus fala no Sermão da Montanha: ore por seus inimigos, por aquele que vos persegue. Então eu quero fazer um primeiro momento orando sim, depois eu vou fazer uma segunda oração, concluir o momento interpretando uma bênção. Senhor Jesus, nesse momento queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, para
pedir perdão por nós mesmos, porque nós somos pecadores, pecamos através de palavras, pensamentos e atitudes, Senhor. Tem misericórdia de mim que estou falando, porque eu sou pecador e eu preciso de Ti, Senhor, miserável homem que sou. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve e está atento a tudo que nós falamos de todo o coração. Senhor Jesus, eu quero pedir por cada meu irmão, cada meu irmão que está aqui presente hoje, que porventura pode ser que tenha uma mágoa, que tem alguém que um desafeto, que o Senhor possa estar ouvindo cada oração aqui ministrada hoje, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, libera, Senhor, a cura no coração de cada meu irmão, de cada meu irmão, porque a Tua palavra diz que nós devemos confessar uns aos outros os nossos pecados, para que nós sejamos sarados. E nesse momento eles estão confessando a Ti, aqueles que querem assim fazer, que tem mágoa no coração, que tem tristeza no coração, que tem pessoas que os feriram, que os machucaram, mas que também nesse momento, Senhor, eles querem se libertar desses sentimentos e entregar em Suas mãos a devida justiça, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tua é a vingança e o Senhor retribuirá a cada um conforme o Senhor deseja. Senhor Jesus, que possamos ter os corações limpos, começando por mim, Senhor, para amar, para glorificar, para exaltar o Seu nome, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Por favor, Jesus, nos liberta de nós mesmos quando não conseguimos perdoar. Tira de nós o velho homem e coloca em nós, Senhor, o Teu Espírito. Tira de nós o coração de pedra e coloca em nós um coração de carne, segundo a Tua vontade, Senhor. Ah, Senhor, obrigado, Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor nos ouviu nessa noite, e nessa noite foi uma noite de cura e restauração para as nossas vidas, para as nossas almas, Senhor. Obrigado, Deus. Perdoa aqueles que me feriram, Senhor, perdoa aqueles que me machucaram, que eles possam ter um encontro verdadeiro e real contigo, Senhor. Abençoa a vida de cada um deles, que o Senhor bem o sabe. Senhor Jesus, nesse momento agora queremos pedir que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja aqui representada e toda ela também espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês, uma ótima noite. E já concluíram? Acabou? Então partiu. Fiquem na paz, Deus abençoe.